Olá, gente, tudo bem? Então, quase 7 meses depois, eu vim aqui, tomei coragem de fazer o meu relato de parto. Meu parto foi normal, foi no SUS, foi de 41 semanas e 3 dias. Eu tive um lindo menino às 5h50 da manhã, do dia 21/12/2019. Foi a coisa mais linda da minha vida, por isso que eu tive coragem de vir aqui contar pra vocês, tintim por tintim, como tudo começou, começo, meio e fim, digamos, né? Foi o meu segundo filho, meu primeiro filho foi de cesárea, minha primeira gestação, ele estava transverso, então não tinha como ser de outra forma a não ser cesariana. Foi traumatizante demais pra mim o fato de ser você não sentir nada, mas ser tão invasivo o pós-operatório como qualquer outra cirurgia. A cesariana é muito invasiva, eu tava sozinha na época, não tive o apoio de ninguém no nascimento, né? Foi pelo SUS, os 2 partos foram pelo SUS. Nesse sentido, eu não tenho que reclamar, porque eu fui bem assistida dentro do possível, mas ainda assim não era o que eu queria e não é o que eu desejo pra ninguém, porque depois que eu saí da cesárea, tudo, eu fui pra uma sala e como eu tava ainda anestesiada, eu tinha que esperar a passar anestesia e eu não tinha ninguém comigo. E eles trouxeram meu filho, colocaram do lado da minha maca. E ele chorava muito e eu não tinha como pegar ele para trazer ele pro meu peito. E então aquilo, sabe, nossa, eu queria de qualquer forma sair daquele estado ali da anestesia para poder pegar ele, para poder alimentar ele, para ele poder parar de chorar. E não tinha como, até que alguém passou no corredor e eu chamei. E daí consegui chamar e a enfermeira veio. E eu pedi para ela colocar ele em cima de mim. E daí, a princípio, ela colocou ele em cima do meu peito. E logo saiu. Só que depois que ela saiu, ele escorregou. A cabeça ficou embaixo do meu seio, não conseguia arrumar. E ali ele ficou chupando. Tanto que me deu uma marca bem roxa no local que ele ficou tentando mamar ali. Passado isso, eu me mexia muito pra que passasse a sensação da anestesia. Até que, enfim, veio a equipe, viu que ele estava com baixa saturação, que tinha que ir logo ir pro quarto para ele receber a amamentação e tudo mais. Então, nos encaminharam pro nosso leito e lá eu comecei passando a anestesia, eu consegui colocar ele no meu peito para mamar. Isso foi o meu primeiro parto há 8 anos atrás. Hoje meu filho mais velho tem 8 anos. Então, nossa, tive dores horríveis. Quando cheguei em casa, não conseguia pegar ele, não conseguia fazer nada, me doía muito o local onde foi a cirurgia. A cicatriz foi enorme, enorme. Eu tive uma depressão pós-parto que eu vinha descobrir muitos anos depois que eu realmente estava sentindo aquilo, porque eu nem imaginava e nem tinha informação de que aquilo podia acontecer. Eu chorava muito para amamentar ele e acordar de noite, nossa, me deixava muito irritada. Eu passei meses sem, sabe, aquela coisa, nasceu um filho, mas não nasceu uma mãe. Infelizmente,
Hoje eu sinto muito por isso, mas naquele momento eu não me tornei mãe. Eu vim me tornar mãe meses depois. Realmente, aquele amor incondicional eu não senti de cara pelo meu filho, né? Por causa da depressão que veio junto, na verdade, né? Então, mas o que eu queria contar com... Porque voltei ao primeiro parto, que não foi o parto normal a que eu queria contar aqui. Era só para fazer para vocês terem uma noção do porquê que eu busquei tanto um parto normal na minha segunda gestação. Então, passou-se 8 anos e, na verdade, passou-se 7 anos. Eu tive uma gestação que, com quase 4 meses, eu vinha ter um descolamento de placenta. Consegui resistir durante uma semana com repouso total, mas tive a perda fetal, né? No caso, tive um aborto espontâneo, descolou a placenta e sofri o aborto. E, de novo, uma depressão ali, porque era uma coisa que eu queria muito, né? O meu segundo filho, que eu esperei tantos anos pra colocar na cabeça que realmente a gente podia ter um segundo filho. E levou alguns meses pra mim me recuperar desse baque de novo. E quando eu já tinha virado a chave, não vou ter mais, não vou me cuidar, comecei a emagrecer, comecei a fazer exercício, cuidar da minha alimentação e engravidei de novo. Então foi em março de 2019, né? Mais ou menos, março, abril, em abril descobri que estava grávida novamente, né? E daí fiquei com bastante medo, bastante receosa de que pudesse haver de novo um descolamento de placenta, alguma coisa. Então comecei a me cuidar, porque já tenho, ia fazer 36 anos, não era mais nenhuma garotinha, mas tenho boa saúde, graças a Deus. E então comecei a me cuidar. E os 3 primeiros meses eu me lembro de fazer o mínimo do esforço possível. O mínimo, porque eu queria muito levar minha gestação até o final. E com o passar dos meses foi se fortalecendo. Minha gestação foi super tranquila, quase não tive enjoo. Fiz viagem internacional na época para a Argentina, já estava grávida de quase 5 meses. Super tranquilo, alimentação, tudo. Ganhei bastante peso, muito peso. Isso também, no final da minha gestação, então eu ganhei muito peso, né? Principalmente no final da minha gestação, foram quase 28 quilos. Que eu já vinha no processo de emagrecimento, então fez o efeito sanfona muito rápido. Nesses 9 meses eu recuperei o que eu tinha perdido na minha dieta e mais uns quilinhos eu ganhei. Então eu fiquei com uma pré-diabetes, fiquei com problema de pressão alta e com medo, né, que o meu tão sonhado parto normal, por alguma coisa, um fator desse não acontecesse. Aí no final da gestação eu comecei a fazer uma dieta bem rigorosa mesmo, mas sem restrição, mais cuidando mesmo da alimentação, comendo uma alimentação mais limpa, sem industrializado, sem açúcar, sem farinha. E então eu consegui estabilizar lá no finalzinho da gestação. E comecei a ver inúmeros relatos de parto aqui. Foi o que me ajudou muito também. E ajudou também o meu marido a se preparar para aquele momento que eu tanto queria, que era sentir dor. Sim, eu queria sentir a dor. Eu queria saber como é que o corpo reage àquele momento lindo, maravilhoso que toda mulher espera. Algumas nem tanto, né?
E então, nós nos preparamos para isso. Eu tava sentindo muita contração de treinamento. Mas eu sabia que não eram as contrações verdadeiras. Elas vinham bem espaçadas. Um dia eu sentia mais, outro dia eu sentia menos, outro dia eu não sentia. Aí, então, até que elas foram ficando mais fortes, né? Eu fui vendo como é que meu corpo como é que se diz, se conectava com essas contrações, tudo. Ficava contando o tempo, que cada caso é um caso, não adianta. Tipo, minhas contrações não foram ritmadas, nem até o final. Então, aquele negócio que ela começa de 10 em 10, 7 7, 5 5, você corre pra maternidade, não aconteceu comigo. Então, tipo, eu acordei às 4 horas da manhã de uma sexta-feira e opa, peraí que não era isso que eu tava sentindo antes. Era bem mais forte a dor. E daí eu levantei, né? Fui pra sala, comecei a caminhar, respirar, fazer respiração e vinha aquela contração mais forte. E eu, epa, tem coisa aí. Aí continuava caminhando, fazia agachamento, ficava meio que pulando no sofá como se fosse a bola russa. E foi fazendo todos os exercícios, até que 6 horas da manhã elas começaram a ficar mais curtas. Começaram realmente bem espaçadas, de 15 em 15, foram de 10 em 10, depois de 7 em 7, de 5 em 5, e daqui a pouco elas estavam vindo de 3 em 3. E eu, vamos pro hospital, 6 horas da manhã era. Eu moro numa cidade praiana e o hospital mais perto fica 40 quilômetros daqui. Então, é um bom tempo de viagem, então a gente entrou no carro e foi. Foi pro hospital. Hospital público, gente, foi tudo pelo SUS. E cheguei lá, não tinha ninguém ainda, eram 6 e pouca da manhã. Não tinha ninguém ainda na parte da maternidade lá. Eu fui a primeira a chegar. E até que chegasse alguém que nos atendesse na portaria da maternidade, demorou bastante. E com isso, as contrações simplesmente se foram. Comecei a sentir bem mais espaçada. Elas que estavam de 3 em 3 foram para 5 em 5, para 7 em 7, para 10 em 10, para 15 em 15. Acabou. E daí, quando a médica foi me examinar, eu tava com 1 centímetro de dilatação. Ai, que tristeza. E daí ela falou que era melhor se eu quisesse ir dar uma volta no shopping, se eu quisesse dar uma caminhada mais longa e retornasse no final da tarde, provavelmente eu estaria mais dilatada. E eu falei, não, eu vou pra casa, é uma viagem longa, mas eu prefiro. Eu já tinha visto sobre de mulheres que, sabe, desenvolviam melhor em casa, e eu, pelo jeito, pelas dores que eu tava sentindo, pelo tempo que eu tava, eu sabia que não ia ser uma coisa rápida, né? Então, que eu precisava trabalhar para que eu conseguisse dilatar, né? Então, nós voltamos para casa e eu falei para ele, vamos trabalhar, meu marido, né? E eu comecei a fazer exercício, botei música na televisão, comecei a dançar, comecei a pular, comecei... Tomava banho quando vinha as contrações mais doloridas, ia pro banho, ficava no chuveiro bastante tempo, e ele fazia massagem nas minhas costas, e eu descansava um pouco. E nisso, né, aquela coisa, mas vamos, que horas que vão pra maternidade? Eu pensei, não. O pronto atendimento da cidade que eu moro funcionava naquela época até a meia-noite. Aí eu falei, não, vamos lá umas 10 horas da noite, e se
Ó, qualquer coisa, se eu estiver dilatada, eles me levam de ambulância. Se não, a gente espera, volta pra casa e vê. Deixa pra de madrugada pra gente ir de carro. Então, continuamos aquele dia longo. Imagina, desde as 4 horas da manhã, sentindo dor. E as contrações fortíssimas. Nossa, muito fortes. Aí, era umas 15 para as 10. Eu fui tomar um banho, né? Me vesti. Tava um dia bem quente, né? Março. Em dezembro, quer dizer. Em dezembro, tava bem quente. Aí, botei a minha roupa e fomos. Quando eu chego na porta do pronto atendimento, a minha bolsa rompeu. Ai, que delícia, daquela sensação de... Estourou a bolsa. Eu me molhei toda, saiu muito líquido mesmo. Naquele momento eu achei que fosse só sair de pouquinho em pouquinho, porque eu já tinha relatos de parto de mulheres que perderam muito pouquinho, ou outras que nem chegaram a estourar a bolsa. E a minha... saiu aquele... me banhou as pernas todas de líquido. E todo mundo que tava lá se apavorou, vai nascer, vai nascer, vai nascer. E eu, calma, gente, bem tranquilo. Fui, passei pra dentro, passei pra examinação. Ai, quando eu deitei na maca, que delícia. Que o médico fez exame de toque, olhou pra mim e disse assim, ai, você tá com 4 dedos de dilatação. Das 4 horas da manhã, 10 horas da noite, eu dilatei 4 dedos. Dançando, pulando, fazendo massagem, tomando banho. E eu falei, tô lascada. Tô muito lascada. Então, me colocaram na ambulância e foi porque eu ia internar mesmo no público, porque eu tive o rompimento da bolsa. Então, quando a gente foi na ambulância, tava sentindo aquelas contrações muito fortes mesmo. E cheguei no hospital, meu marido veio depois de carro. Fui internada, tava realmente só com os 4 dedos de dilatação, colo do útero super alto. Aí a gente fica numa sala gigante e tem cortinas que separam as macas, né? E ali você, tipo, fica trabalhando, né? Eu já sabia, eu já tava com esse objetivo, que eu sabia. Eu tava escutando meu corpo, eu tava reconhecendo meu corpo, eu sabia que não ia ser fácil pra mim. Então eu cheguei lá por volta de quase meia-noite e começamos, vinham as contrações muito doloridas. Eles vieram botar o cardiotoco na minha barriga e eu morrendo de raiva daquela coisa me apertando na barriga quando vinha a contração. Nossa, mas eu tinha que saber que meu bebê estava bem. Aí veio uma das enfermeiras e queria me dar o Buscopan na veia e eu olhei assim e disse assim, isso vai aliviar minha dor? Ela, não, vai melhorar um pouquinho. Eu falei assim, não vai passar dor, então tira daí que eu não quero nada. Eu sabia que ia sentir dor igual, que não ia mudar em nada tomar remédio não. Então eu queria mais limpo possível meu organismo, né? Eu disse, não quero, pode sair daqui. Ela, meu Deus, eu tava muito nervosa. Não, a gente não é romântico não, gente. A gente virou uma fera. A gente vira uma meu marido diz, uma tigresa. Então, e continuamos aquele trabalho, né? Banho, caminhada nos corredores. Ai, umas 3 horas da manhã eu tava muito cansada. E aí eu dei uma apagada, assim, uma cochilada, que tava muito cansada mesmo. E as contrações meio que diminuíram. Aí quando eu acordei, era a enfermeira, veio fazer o toque em mim. Quando ela fez o toque, que eu tinha passado de 4 para 7, às 2 horas mais ou menos eu tinha entrado no 7 e já era quase 4 horas da manhã e ela fez o toque, ela disse, você tá com 7 ainda? E o colo ainda tá alto. E eu, Deus do céu, não vou dilatar, não vou, mas eu vou. Peguei aquele resto de fôlego que eu tinha no corpo, fui caminhar.
Fiquei mais 1 hora embaixo da ducha, dei mais uma caminhada no corredor. E eu lembrei do banquinho em forma de U que tem, que é oco embaixo, é só um U assim, o assento, né? Então você fica com aquela parte do meio ali, como até pode ter o parto ali naquele banquinho. E eu tinha visto no banheiro e pedi pro meu marido ir buscar. E eu falei, pega lá aquele banquinho que eu vou me exercitar naquele banquinho agora. E eu peguei e comecei, isso umas 4 horas da manhã, quase 5 horas já. Sentei naquele banquinho e comecei a fazer força. Eu não tinha contração de força ainda, mas eu quis fazer força. E eu fui fazer força, joguei uma toalha embaixo do banquinho e disse, meu filho sair aqui. Botei ele aqui. E no que eu comecei a fazer força, eu senti que a barriga chega a um encaixe assim, toco. A barriga desceu. E se eu já tinha sentido dor, eu não estava pronta, porque eu ia sentir muito mais dor. Muito depois daquela encaixada. Eu queria morrer. E eram uma atrás da outra. Não tinha nem tempo de respirar, já vim. Respirar, já vim. E daí eu fui pra cima da maca. E eu fui de 4. Meu marido disse, não, vai ter de 4. Eu falei, não, mas eu quero ter de 4. E ele, não, vira. E eu virei em cima da maca, mas eu não tinha uma posição que eu conseguisse fazer força lá embaixo, que me ficasse confortável. E daí nisso, ele chamou, né, as enfermeiras e falou, olha, eu acho que vai nascer. E ela tá fazendo muito mais força, aumentou muito mais a dor dela. E daí, realmente, quando a enfermeira entrou e fez o exame de toque, e ela falou, dilatou. Agora tá aqui. Já tô sentindo, já tá vindo. Faz força. E ela viu que eu não tava numa posição confortável. Daí ela falou, você quer virar? Eu falei, quero. Voltei a ficar de 4 de novo. Me agarrei na cabeceira da cama e comecei a fazer força. E daí foi 1, foi 2, foi 3, foi 4 empurrada e nada. Aí meu marido começou a ver a cabeça do meu filho saindo e falou, agora tu tem que botar toda a tua força. E daí esse momento eu esqueci que eu estava no hospital, tava cheio de gente, eu me agarrei naquela grade e gritei. Muito alto, eu gritei. E ele saiu. Meu Deus do céu. Depois que ele sai, as pernas estavam moles. E daí meu Deus, eu ainda fiquei naquela posição de 4. A médica, a enfermeira, não, isso, era que eu me perdi a melhor parte. Quando ela veio, que ela viu que tava pra nascer, ela baixou a luz da sala, ligou o iPhone dela com uma playlist, e era a mesma playlist que eu tava escutando em casa de trabalho de parto. As mesmas músicas que eu tava escutando em casa, ela colocou na playlist dela. E aquilo pra mim foi... mesmo que eu tava com aquela dor, com aquela cabeça que não tava ali, sabe? Aquilo me deu uma segurança tão grande, uma coisa tão bonita, uma coisa tão boa. Disse, meu Deus, eu tô vivendo esse momento lindo. Todo mundo falando mal do sistema público e tudo mais. E eles estavam me fornecendo aquele momento único pra mim da melhor forma possível. Com meu marido do lado, escutando música, uma coisa íntima, assim, que eu esqueci que eu tava dentro do hospital, numa sala que tinha um monte de mulher parindo. Parecia que era o meu momento num quarto só meu, entendeu? Uma coisa só minha. E eu me senti muito abraçada, muito acolhida naquele momento. E o Benjamin veio, e ainda de 4, ela puxou ele pela minha frente, assim, com o cordão umbilical ainda. Eu abracei ele no meu peito. Depois ela segurou ele, eu virei, sentei na maca. E eu botei ele direto no meu peito pra mamar. Ele mamou já ali. O cordão umbilical ainda em contato com a gente. Levou mais de 20 minutos pra ela vir cortar o cordão umbilical, porque o cordão umbilical ainda tava vivo. E daí ela cortou o cordão umbilical. Meu marido cortou o cordão umbilical, por sinal.
Ela fez fotos para nós, o próprio celular dela. Ela fez as fotinhos ali, as primeiras fotos do Benjamin, ainda da placenta. Mostrou a placenta, mostrou todos os aspectos, né, saudáveis daquela placenta. Explicou tudo certinho, limpou ele. Benjamin o tempo todo em contato comigo, o tempo todo no meu peito. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Nossa, só tive que agradecer. A gente ficou ali, tinha muitas mulheres tendo a luz aquela noite. Mulheres, sabe, que não sabiam nem a metade do que tava pra vir, pediam cesárea, que não aguentavam na dor, e eu tava ali pra sentir aquela dor, e foi a dor que eu senti, foi a melhor coisa da minha vida. Eu digo assim, é lindo, lindo. Por mim, eu acho que a gente aceitaria essa natureza nossa e encarasse isso como um presente de Deus pra gente se conectar. Eu nunca conheci tão bem meu corpo como aquele momento eu conheci. Eu tava totalmente conectada com tudo que tava acontecendo. Eu tava escutando meu corpo falava cada etapa que ia acontecer, eu sabia que ia acontecer, mesmo nunca tendo passado pelo aquilo, eu sabia o que ia acontecer, porque eu tava centrada naquilo. Eu estudei meu corpo, estudei tudo, vi muitos relatos de parto, por isso que eu tô fazendo o meu aqui, por isso que é importante você saber. Cada caso é único, cada gravidez é única. O que aconteceu comigo não é o que vai acontecer com você. Vai acontecer diferente, mas o que é importante é você tá ciente desses passos e não querer se podar. Ai, me dá anestesia, ai, me dá remédio para dor. O corpo, ele responde a gente. Uma coisa que eu aprendi, que me ajudou muito, foi a respiração, porque eu não tava respirando. Eu trancava a respiração cada vez que vinha a contração. E foi uma das coisas uma das únicas coisas que a enfermeira falou: respira, para de trancar, respira. Quando vinha a contração, não é aquele cachorrinho que a gente vê nos filmes, é respiração profunda, profunda mesmo. A dor diminui com a respiração, incrivelmente. Você se concentra na respiração e esquece da dor. Isso é a parte mais importante que eu aprendi naquele momento lá da minha dor, era isso. E eu falei pro meu marido, mesmo que eu não conseguisse por causa da dor, eu falei: me lembra de respirar, me lembra de respirar. E cada vez que eu tava trancando, ele falou: respira, respira. E eu me concentrava na minha respiração e me aliviava a dor. Gente, que vocês tenham um lindo momento, porque é muito lindo, é muito especial, é único na vida da gente. Eu tive 2 partos, uma cesárea e um parto normal. Depois do Benjamin, eu não quero, digamos, pra mim é suficiente 2 filhos, mas se eu pudesse ter outro parto normal do jeito que foi, e outra experiência dessa da forma como foi, eu faria de novo, entendeu? Faria muito, porque foi um divisor de águas na minha vida. Me senti daquele jeito. 7 meses, ele tá na introdução alimentar agora, tá sentando sozinho, tá começando a gatinhar, tá no peito ainda. Eu já voltei a trabalhar, mas ele não largou o meu seio. Eu já alimento ele com fórmula, mas ele ainda tá naquele elo de ligação nosso do peito. Eu quero dar por muito mais tempo, enquanto eu puder, enquanto ele quiser. Eu vou estar aqui oferecendo o meu peito pra ele. Então, meninas, se cuidem e queiram isso pra vocês. Queiram sentir tudo isso, porque vale a pena. Obrigada.